primeiro agradecer o convite da SBS, agradecer a presença de todos vocês. Não sei se todos já são professores de português para estrangeiros, se vocês puderem só me dar uma informação aqui na aba de perguntas, para saber se vocês já são professores, se já são da área, se estão começando. E aí a gente vai, ao longo dessa apresentação, eu vou, na medida do possível, lendo as perguntas aqui, mas de qualquer forma, até o final da apresentação de hoje, eu vou terminar um pouco antes, para vocês fazerem mais perguntas e eu conseguir ler de todos. Maristela falou que já é professora, Virgínia falou que é professora há 4 anos. E, bom, o tema de hoje é como usar a literatura nas aulas de português como língua estrangeira. Eu considero que contos e crônicas sejam os melhores gêneros literários para essa abordagem. Não são exclusivos, mas eu considero que sejam os mais adequados muitas vezes. Também faço trabalhos com poesia e com outros gêneros, mas hoje o foco de hoje é contos e crônicas. Maristela parece que já conseguiu, né? Beleza. Então vamos lá, vamos lá. Então é isso, qualquer pergunta vocês me mandam aqui. Primeira coisa, gosto de começar com essa frase do Goulart, que eu acho que ela é bem significativa. A arte existe porque a vida não basta. É uma fala bastante usada pelo Goulart e que eu concordo e estou em total sintonia. Às vezes a arte precisa dar uma aliviada em muita coisa. E para as nossas aulas de português isso é essencial. Ensinar literatura para os nossos alunos não é só focar na gramática, mas é também ensinar um pouco da nossa cultura, dos nossos autores, que são tão importantes para a nossa literatura. A Suzana me falou aqui na aba de perguntas que usa romance para dar aulas. Maravilhoso! Se vocês puderem, ao longo dessa apresentação, dar sugestões de títulos, sugestões de contos, de autores, eu acho que seria super legal para a gente poder compartilhar o máximo possível de informações, tá? Beleza, então vamos lá. Por que, então, usar a literatura em aulas de português para estrangeiros? Não sei se vocês usam, eu uso bastante, e eu vou te dar alguns motivos, então, para vocês do porquê utilizar. Os textos literários nas aulas de PLE, de português como língua estrangeira, eles contemplam as competências linguísticas e comunicativas, além de abordar questões socioculturais, e esse é um ponto super chave para quem é professor de PLE. A gente sabe que ensinar português como língua estrangeira não é apenas ensinar uma língua, uma gramática. A gente nunca pode desvencilhar da cultura. Então, a literatura pode ser uma porta de entrada excelente para a gente começar esse trabalho. Os textos literários, eles apresentam grande variedade de itens lexicais e gramaticais. Assim, eles vão ampliar o vocabulário do aluno, o que inclui expressões e gírias, e aí vai depender muito de qual autor você vai escolher, de qual gênero literário você vai escolher. Ao longo dessa apresentação, eu vou dar algumas sugestões de textos que eu utilizo. Permitem o desenvolvimento da leitura, da escrita e da interpretação de texto, que mais ainda do que a interpretação de texto, seria uma interpretação de mundo, hoje cada vez mais necessitada no nosso mundo, mas que a literatura pode ajudar nesse quesito. Os textos literários, eles vão aproximar a relação entre a língua e a cultura, e eles também vão ampliar a ponte entre a literatura brasileira e as demais literaturas lusófonas. Eu não sei se tem alguém aqui que dá aula em Portugal com alguma outra literatura lusófona, tanto de países africanos como, enfim, dos outros países. Não sei se alguém aqui não está no Brasil, se tem alguém na Europa e que de repente precise dessa variação, mas também a gente precisa contemplar as outras literaturas, né? Podem ter trabalhos significativos com tudo isso. A literatura, ela propõe ao aluno outros tipos de reflexões, por exemplo, uma reflexão sobre a subjetividade. E às vezes essa é a grande dificuldade para uma aula. Às vezes o nosso aluno, ele não é muito ligado num texto literário. Então a dificuldade pode ser mais uma, além da gramática e da língua, pode ser a dificuldade de entender o subjetivo,
especialmente quando a gente está falando de poesia, às vezes alguns contos mais líricos também. Então, pode ser uma dificuldade, mas também pode ser um ótimo exercício para o nosso aluno exercitar esse lado mais subjetivo. A literatura ela também pode desenvolver o senso crítico e a capacidade de expressão de ideias por meio da oralidade ou da escrita. Nós vamos ver um pouquinho mais disso mais para frente. O aluno, ele precisa se identificar. Eu acho que, antes de mais nada, é importante existir essa identificação. Isso não significa necessariamente deixar nosso aluno dentro de uma bolha. É claro que é importante dar coisas que o aluno se identifique e também coisas que não fazem tão parte do mundinho do aluno, para ele poder ampliar todo o conhecimento dele, tanto linguístico quanto de mundo. Mas, antes de mais nada, ele precisa ter alguma identificação. E aí eu vou ler um trecho aqui desse pesquisador, todas as referências estão no final dessa apresentação, para quem tiver curiosidade ou quiser ampliar os estudos. Mas ele diz que o uso de textos literários pode fornecer um canal de identificação para o aluno. No processo de leitura e interpretação, é necessário que, de certa forma, o aluno habite o texto. Quando há identificação entre o aluno e o texto, o entendimento das formas gramaticais e lexicais se torna um fator menos relevante do que a satisfação de acompanhar o desenrolar da trama. Quando há identificação com personagens, o aluno compartilha de seus anseios e angústias, a aprendizagem tem a possibilidade de se tornar significativa e duradoura. E é isso que a gente quer para os nossos alunos, deixar marcas que sejam duradouras. Deixa eu ler aqui algumas colocações da Kátia ou da Maristela. Os textos são ricos em cultura da época, perfeito. Às vezes a gente quer passar, sei lá, um Brasil do início dos anos de 1900, fim de 1800, pode ser interessante. Discutir outras questões, até mesmo raciais, se a gente for entrar na polêmica do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Por que não entrar nessa discussão com os nossos amigos? E a Maria, ela também diz que depende muito do nível do aluno, mas às vezes ler literatura é difícil para alguns. Eu concordo muito com você, Maria, eu acho que é bastante difícil mesmo, mas é um desafio também para o professor, já desde os primeiros níveis, mesmo os mais básicos, a gente começar a encarar como um desafio, especialmente se o aluno gosta de ler, e aos poucos começar a introduzir. Para alunos mais básicos, por que não dar poemas, literatura infantil, Vinícius de Moraes especialmente, tem textos riquíssimos para a gente trabalhar a pronúncia. Então, desde o começo, eu não tenho essa visão de que a literatura são só romances super difíceis para alunos mais avançados. Então, às vezes, para os alunos mais básicos, a gente consegue já ir introduzindo a literatura e são trabalhos riquíssimos. Bom, eu vou dar para vocês, então, agora, como usar a literatura em aulas de PLE. Vou dar um pequeno guia. Deixa eu ler também outra colocação da Maria. Sim, eu dou ou isso ou aquilo, e eles adoram. Eu também adoro dar esse poema. Funciona bastante para ensinar os pronomes demonstrativos. E outra atividade que funciona muito bem com os alunos é fazer trabalhos de tradução. Então, às vezes, um aluno mais intermediário, ele tem algum poeta local, algum autor local, e ele quer traduzir, de repente, aquela música não, aquele poema, pode ser um trabalho bem interessante também. Mariana, Camila, você acha que usar obras adaptadas tem o mesmo efeito? Ah, gostei muito dessa pergunta. É uma polêmica adaptar as obras, eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso agora, vocês podem dar a opinião de vocês. Particularmente, eu evito dar adaptações, mas eu acho que todo material é válido. A gente conhece mais materiais, por exemplo, do inglês ou até mesmo do espanhol, de leituras graduadas, que fazem muitas adaptações. Então, por exemplo, um Shakespeare adaptado, Romeu e Julieta adaptado, um Sherlock Holmes adaptado. Eu acho que como material didático é super válido, sim.
Talvez não tenha o mesmo efeito se você pensar na parte mais literária, mas talvez na parte mais didática pode ser que tenha bastante efeito. Eu não gosto muito de privar meus alunos de determinadas coisas. Então, eu acho que o ideal é sempre estimular os nossos alunos a pesquisar. Então, é um texto muito difícil, vamos dar ferramentas para o nosso aluno saber pesquisar aquelas palavras, porque é perigoso colocar o nosso aluno numa redoma. Mas eu também entendo que pode ser um processo extremamente frustrante, especialmente se é um aluno que está no começo, que ele se depara com um texto cheio de palavras estranhas que ele não conhece. Então, se você vai pegar uma obra do Machado, talvez valha a pena você trocar o algibeira, que é uma palavra que aparece muito nos textos dele, para bolso. Será que vale a pena? Ou será que vale a pena você estimular seu aluno a pesquisar, que algibeira significa bolso? Então, eu acho que assim, o mesmo efeito não tem, mas são efeitos interessantes de qualquer forma. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Vou ler a opinião do Ricardo. Já dizia um mestre há tempos que a aversão do aluno médio à literatura passa muito mais pelas leituras obrigatórias, obras do romantismo, Machado de Assis e assim por diante. Como quase tudo na vida, a gradação é recomendada, evitando tratamento de choque, sobretudo para os pré-adolescentes. É isso aí. Concordo totalmente, é isso mesmo. E o tratamento de choque, ele é muito dolorido, né? A gente não está num tempo mais que isso cabe. A gente tem que fazer as coisas o mais leve possível, o mais divertido, que o aluno crie a identificação, senão não vai fazer o menor sentido. O seu aluno vai ficar desestimulado e ele não vai mais querer fazer as aulas. Concordo. Vou ler mais umas opiniões aqui. Meu nome é Flávia, agradeço pela oportunidade desse webinar com esse tema. Muito obrigada, Flávia, eu também agradeço. Micheline, talvez seja assim. Você não acha ruim usar o texto literário como pretexto? Por exemplo, utilizar o poema ou isso ou aquilo da Cecília para ensinar pronomes? Não. Como assim? Você pode me explicar um pouquinho melhor? Como assim achar ruim usar como pretexto? Eu acho que é uma ferramenta didática. Se você puder me explicar um pouquinho mais e a gente discute essa colocação. Oi, Elizabeth. Elizabeth Monteiro, tudo bom? Qual atividade deve ser evitada para que o aluno não desanime ao ler textos literários? Acho que primeiro a gente precisa conhecer melhor os nossos alunos para depois começar a introduzir. Não sei, às vezes é um aluno mais rígido, um aluno que não gosta tanto de literatura, e isso a gente só vai sabendo aos poucos. Mas a gente também não pode supor que aquele aluno, só porque tem um determinado comportamento ou perfil, não vai gostar. Eu não evitaria nenhum texto, eu não gosto de evitar nada para os alunos. Eu acho que as coisas devem ser mostradas e faladas, e é um caso bem particular, né? Não sei, às vezes tem temas que não são tão interessantes assim de serem falados com determinados alunos, né? Vamos lá, vou ler só mais alguns aí eu dou continuidade. A literatura é a arte da palavra, sim, sem dúvida. Pensando numa aula inicial, na qual os alunos não falam nada ainda, dá para iniciar com uma leitura literária? Quase sim. Qual seria um bom exemplo de leitura? Eu vou pedir a ajuda de vocês. Essa vai ser, então, nossa atividade durante essa apresentação. Se vocês têm ideias de títulos, de textos, para serem usados com os nossos alunos, mais básicos e super iniciais. Os mais básicos e super iniciais eu nunca trabalhei literatura com eles. Tipo, primeira aula, primeira semana de aula, eu ainda não tive essa experiência, mas eu não gosto de dizer não para nada. Então, se vocês tiverem ideias, por favor, me falem aqui. Bom, vou ler só mais um pouquinho e eu dou continuidade. Vamos lá, estou me perdendo um pouquinho porque tem muitas perguntas. Olha, Ricardo, ideia de textos, que tal começar com Fernando Pessoa de Almeida ou Almeida? Pode ser, se vocês tiverem sugestões de título, seria legal para vocês colocarem aqui, por favor.
Criação de poemas, por exemplo, depois de uma aula com esse gênero. Excelente! Eu acho super legal, Virginia. É uma atividade que funcionaria super bem, trabalhar rimas, trabalhar cadência, trabalhar uma série de questões fonéticas, funcionaria muito bem. Bom, vou ler a última pergunta da Kátia e aí eu dou continuidade. Acho que, assim como a adaptação, o texto como pretexto diminui a apreciação do texto literário. Porém, em aula de PLE, talvez o ou isto ou aquilo possa também com a gramática, mas não só isso. Pretexto, eu não entendo muito bem essa questão de pretexto. Vocês acham que fica uma coisa meio vamos matar essa aula para usar esse poema e por isso você vai perder o valor literário daquela obra? Eu acho que não, se a gente aborda de uma forma diferenciada. Não é um simples exercício do livro, né? Talvez seja uma obra literária. Você tem que explicar para o seu aluno, você tem que explicar quem foi Cecília, para o aluno dar uma certa valorizada se vocês têm essa certa preocupação. Bom, vou avançar um pouquinho e aí eu já volto para as perguntas, mas continuem escrevendo e a gente vai compartilhando tudo aqui. Falar sobre essa questão de literatura também é falar sobre a interculturalidade. Então, essa aqui é um trecho da Celan, uma professora que eu admiro muito lá da PUC, Regina Celan, e ela diz no trabalho dela que se considerarmos o paradigma atual, cuja abordagem propõe a interculturalidade, trabalhar a literatura surge como um modo de valorizar as diferenças e, consequentemente, desenvolver a compreensão de que as diferenças existem. Por essa razão, as práticas pedagógicas devem favorecer uma comunicação mais global, sem fronteiras restritivas, de modo a realçar o diálogo entre as culturas. Talvez aqui esteja clara a definição de Antônio Cândido sobre a força humanizadora da literatura. E é um pouco isso, e talvez entre um pouco essa discussão que a gente está tendo aqui no chat de perguntas sobre o tal do pretexto. Quando a gente mostra essa função bem clara de humanizar da literatura e toda essa força intercultural, talvez o aluno não tenha essa ideia, né? Essa desvalorizada do texto literário. A literatura, ela pode motivar os alunos de português como língua estrangeira? Primeiro, antes de nada, a gente tem que fazer essa pergunta aqui. O seu aluno gosta de literatura? Ele tem contato com textos literários? Porque senão seriam dois desafios: despertar o interesse pela leitura e ensinar o português. Não é necessariamente um problema fazer com que as aulas de PLE gerem um interesse pela leitura, mas precisa ver se é o foco ali daquele momento. E se vocês têm tempo para encarar esses dois desafios, se é a ideia do seu aluno. Pense sempre em como determinada obra pode motivar o seu aluno. E priorize textos curtos, como crônicas e contos. Isso não é uma regra, mas eu digo que é para priorizar, porque muitas vezes o nosso aluno, uma questão muito mais psicológica, ele vai ver um texto pequeno, um texto curto, um texto breve, e ele vai se sentir mais motivado a terminar de ler tudo aquilo. Isso não quer dizer que a gente não deve passar romances inteiros para os nossos alunos. Pode ser como um desafio, mas antes de tudo a gente tem que entender se o nosso aluno está afim de encarar esse desafio, se você acha que ele já tem essa capacidade, né, e se ele vai conseguir. Então, por isso que eu digo em priorizar os textos curtos, mas não significa que seja uma regra. E aí, essa é uma questão também que muitos professores falam comigo. Vamos perder muito tempo lendo em sala de aula? Esse é um outro ponto muito importante que eu gostaria de discutir com vocês. A gente deve fazer a leitura dos textos em sala de aula? Ou a leitura dos textos devem ser feitas como uma tarefa? O texto pode ser lido em casa como tarefa e discutido e analisado em sala de aula. Legal. Mas e se é aquele aluno que nunca faz tarefa? O texto tem que ser lido em sala de aula? O que vocês acham? Trabalhar a leitura do texto, na minha opinião, também é trabalhar a pronúncia. Então, às vezes é muito importante que esse texto seja assim lido em sala de aula. Mas esse não pode ser encarado como vamos perder muito tempo. Tudo é uma questão de foco. O que você quer com aquela atividade? Qual a sua ideia com aquela atividade?
Quando eu comecei a dar aula de português para estrangeiro, e eu ainda tinha pouquíssima experiência, eu gostava de dar coisas super diferentes para os meus alunos, música, textos diferentes, notícias diferentes, mas eu percebi que eu não tinha tanto foco. Hoje em dia, as minhas aulas são muito melhores porque eu vejo que eu tenho foco. Então, esse texto aqui, eu quero que ele leia em sala de aula, porque eu percebi que a leitura nasal dele não está tão boa. E esse texto que eu selecionei tem muitos nasais. Então, esse será meu foco e o motivo dele ser lido em sala de aula. A Maria também falou, ler uma parte em sala de aula, legal também. Ler o começo do texto em sala de aula e a tarefa seria continuar essa leitura. Sempre peço também para os meus alunos grifarem as palavras que são novas para eles e se habituarem a, num caderno, colocar todas as palavras novas que são encontradas nesses textos, que são parte das tarefas de português. Vamos lá, Kátia. Sim, em sala de aula, inclusive, é bom saber como fazer. Perfeito. Vamos lá. Elizabeth, por que não oferecer um clube de leitura para vários alunos como uma continuação das aulas? Maravilhoso! Se você tem os alunos, se de repente é uma escola, eu sei que o Vinícius está aqui junto com a Angélica, que eu vi que eles estão online aqui, eles trabalham na Escola Casa Brasileira, a Angélica é a dona da escola. Essa semana eu conversei com o Vini e ele falou que a escola vai começar a propor um clube de cinema. Então, por que não criar também um clube de literatura? Tem alunos que se interessam super, e seria muito legal. A Sandra, oi Sandra, disse, trabalho com ficha de leitura e é maravilhoso. É uma ótima ideia também, trabalhar nessa ficha você pode colocar o vocabulário, diversas informações mais técnicas, quem é o autor, qual é o gênero. Você também pode pedir para o seu aluno ler um conto e a atividade que pode ir para essa ficha é falar um resumo dessa história. Qual movimento literário ele faz parte. Claro que às vezes não é tão interessante. Particularmente, e atualmente, eu tenho um aluno que ele estuda literatura no doutorado. Então, para ele, é maravilhoso trabalhar literatura. Todos os dias todas as aulas a gente trabalha textos literários, porque o foco dele é outro. Ele trabalha a tradução de Homero, é uma coisa muito mais sofisticada. Então, com esse aluno faz muito sentido. Mas talvez com outros alunos não faça tanto sentido dizer que Mário de Andrade fez parte do modernismo. É uma questão de um termômetro para a gente conhecer melhor os nossos alunos, né? Rosângela, acha interessante fazer atividades pré-reading para estimular a leitura do texto. Perfeito, a gente vai ver isso exatamente agora. Sandra também falou do roteiro de leitura, a gente vai ver isso agora. E tem uma pergunta aqui, tenho dificuldade com os nórdicos, eles não são muito abertos a textos fora dos livros. Vocês têm alguma experiência com nórdicos? Eu tenho algumas poucas experiências com nórdicos, eram pessoas mais abertas, mas eu tenho mais dificuldade com japoneses. Eu acho que eles são mais resistentes a trabalhar textos que estão fora do livro, que estão fora daquele contexto, daquele roteirinho, da assinalar o X, às vezes é uma dificuldade, mas isso é facilmente resolvido se a gente explica corretamente para aquele aluno o porquê daquela atividade. Se o professor deixa muito claro por que ele está fazendo aquela atividade, a aula faz muito mais sentido. E o aluno não tem aquela ideia de estamos matando essa aula porque o professor não preparou nada e me deu um texto qualquer para ler. Antes de passar o texto, é importante, se é um aluno mais resistente, olha, nós vamos trabalhar esse texto porque eu quero trabalhar o presente do indicativo, eu quero trabalhar verbos de ação, verbos de rotina, eu quero trabalhar nasais. E isso eu acho que seria uma boa dica para os alunos não terem essa impressão de que a gente está fugindo do livro. Margarida, sempre peço aos alunos para lerem em sala, pelo menos uma parte do texto, se for muito longo, e os ajuda a trabalharem a pronúncia e a fluência e destacar as palavras desconhecidas. Eu também faço exatamente isso. E a Lilian falou de audiolivros, é uma excelente dica, inclusive eu estimulo meus alunos a
produzirem os próprios audiolivros, então eles pegam o gravador do celular e gravam o texto que foi lido, e é um trabalho que funciona muito bem. Hoje em dia os audiolivros estão super em moda, super em alta, e é importante a gente aproveitar essa onda. Tem muito material na internet, e com certeza é muito importante para os alunos, especialmente como uma tarefa, talvez por ser um áudio, e não é uma regra também. Davi ou David, desculpa, não sei o seu nome. Eu acredito que mesmo eles tendo lido em casa, a gente pode ler junto em sala de aula para não perder o sentido coletivo da leitura. Exatamente. Se é uma, principalmente, né, se é uma sala, se é um grupo, é bem legal trabalhar com essa parte mais coletiva. Maria diz que japoneses leem muito bem jornais, é verdade, eles têm mais identificação com o jornal do que com o texto literário. E vamos seguir um pouquinho. Ah, Elizabeth deu uma dica legal. Outra ideia seria trabalhar com adaptação de filmes e trechos de obras literárias. Excelente. Eu uso bastante Dona Flor e seus dois maridos, porque Jorge Amado é um autor muito traduzido e Dona Flor tem milhões de adaptações para teatro, para televisão, para cinema. Então, às vezes pode ser uma ideia e eu vou dar algumas outras dicas aqui. Então, vamos lá. Umas etapas aqui que considero essenciais, foi adaptado de uma reportagem do Gazeta News, e ele diz assim, a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura. Então, uma atividade de pré-leitura usamos para ativar o conhecimento prévio do aluno e prepará-lo para a leitura. Pode ser feita por meio de vídeo sobre o autor, pode ser uma música sobre o tema abordado, um resumo da obra, trabalhar resumo é bem legal também. Então, essa é uma atividade para aquecer, uma pré-leitura. E a atividade de leitura em si, que é o núcleo do trabalho, ocorre a leitura guiada do texto. E durante essa leitura, é importante a gente responder as perguntas: o que, quem, onde, quando, como, por quê, mas em etapas. O principal objetivo é que o aluno aprenda vocabulário e expressões linguísticas. Já a atividade de pós-leitura, o aluno vai refletir e ele vai desenvolver a tarefa proposta pelo professor. Exemplos de tarefa: um teatro, um vídeo, o próprio resumo, um diálogo, um debate, blog, histórias em quadrinhos, e aí é o que a imaginação e os seus recursos permitirem. Mas critérios de escolha do texto literário, eu acredito que o professor ele deve considerar as necessidades e o nível linguístico dos alunos, os interesses pessoais, idade, gênero, nacionalidade, nível social, são questões que podem ser levadas em conta. Escolher obras que criem identificação, ter um certo cuidado com figuras de linguagem em excesso, às vezes é um texto extremamente subjetivo, que não pode ser interessante para o nosso aluno, pelo menos numa primeira fase. E atenção à complexidade linguística. Considere escolher obras adaptadas, que foi o que a gente já falou aqui um pouquinho. Bom, agora eu vou dar algumas sugestões de atividades que eu considero que podem ser adaptadas para todos os níveis. Vocês também, se puderem darem sugestões aqui no chat, eu vou ficar super feliz. A primeira, então, é falar um pouco sobre os contos e crônicas. Eu já disse que eu considero os melhores gêneros literários, porque são leituras mais curtas. E no caso especial das crônicas, já que é uma mistura, um flerte da literatura com o jornalismo, ele vai se aproximar muito do cotidiano. Então, pode ter uma identificação muito maior com o seu aluno. Optar por alunos mais modernos e contemporâneos pode ser uma estratégia, mas, novamente, não é uma regra. E trabalhar com literatura também inclui conhecer mais sobre o autor. Aqui algumas sugestões de lugares para encontrar contos e crônicas, especialmente crônicas. Aqui são alguns dos lugares que eu encontro. Muita coisa está solta na internet, então, Facebook principalmente, eu sempre salvo, vou criando minha pastinha. O Releituras é um projeto super antigo e tradicional, que ele está no ar há muitos anos, e lá tem grandes autores brasileiros. E também existe o Portal da Crônica Brasileira, tá tudo online, é um site super legal para vocês. A Folha de São Paulo eu usei só como sugestão, mas poderia ser qualquer outro jornal. Sempre tem os cronistas fixos, eu gosto bastante do Gregório,
Ele tem um texto que se chama Baixinho, que é bem legal para trabalhar também. E aqui uma sugestão de uma leitura um pouco mais literária, que é o blog Quando Nada Está Acontecendo, que são textos super curtinhos, eles têm 4, 5 linhas, a maioria deles, que é uma ideia legal também para trabalhar. Bom, falar de trabalhar com literatura também é falar sobre o uso de dicionários. Eu acho que o trabalho com a literatura é importante porque vai estimular o seu aluno a também utilizar dicionários, para aos poucos eles se desapegarem dos tradutores online. Usar dicionários não significa só o Aurélio que a gente já conhece, mas os outros dicionários que eu digo. O dicionário informal, ele vai ajudar muito para gírias, para expressões, que às vezes nem nós conhecemos. Quantas vezes eu já não recorri ao dicionário informal para entender alguma gíria nova? O Aulete, eu gosto muito dele porque ele tem um aplicativo grátis no celular e eu estimulo muito meus alunos a utilizarem esse aplicativo, porque já está na mão, já está no celular e não é um tradutor. Então, ele vai ter acesso à definição do termo que ele precisa em português. E isso vai ampliar ainda mais o vocabulário dele. E o meu grande dicionário, que é o Google Imagens. Toda aula que eu dou tá o Google Imagens lá. Às vezes o seu aluno não sabe o que é copo. Você não vai traduzir. Joga uma imagem do copo. Isso é uma atividade muito mais rica. Seu aluno não vai ficar sempre preso à tradução. A tradução pode ser muito perigosa. Então, por isso que eu estimulo tanto os meus alunos a usarem esses outros dicionários. Bom, o primeiro texto que eu dou de sugestão para vocês é uma crônica chamada Recordação, do Antônio Prata. É super legal essa crônica, porque ela é mais ou menos ela é de 2013, e na época ela foi um super viral no Facebook. Todas as pessoas compartilharam, e o sucesso foi tanto que a Folha decidiu fazer um pequeno curta com exatamente o texto que tem na crônica, eles fizeram um videozinho. Recordação é a história de um taxista, que assim que a mulher entra no táxi, ele olha pelo retrovisor, olha para a passageira e fala que hoje ele e a esposa dele estariam fazendo aniversário de casamento, mas que por uma fatalidade da vida ela já estava falecida, que ele sentia muita saudade dela e que ele tinha uma foto de recordação dela. Esse texto ele é maravilhoso, a gente pode trabalhar a questão da recordação, o que você usa, o que você tem de recordação, quando você viaja, você traz algum presente dessas viagens? Você tem o costume de trazer esse presente? E aí a gente introduz a palavra lembrancinha para os nossos alunos, né? O brasileiro adora, muito do brasileiro isso, às vezes tem um aniversário, você dá um presente simples que você não gastou muito. O que o brasileiro fala? Ah, é só uma lembrancinha. Então, seus alunos, eles também trazem lembrancinhas dos países, das viagens deles? E a gente trabalha a recordação. A Sandra falou que também a palavra saudade, exatamente, era o que eu ia dizer agora. A questão da saudade, esse sentimento tão especial para os falantes de português. Então, é um texto que eu gosto que a gente vai trabalhar a parte textual. Ou ao contrário, a gente lê o texto em casa e ele assiste o vídeo como tarefa. Eu acho que vocês vão gostar bastante, depois vocês me contam. Outro texto maravilhoso do Ricardo Ramos é esse que eu considero uma joia, que é o Circuito Fechado. Eu vou ler só as primeiras linhas desse texto, que diz assim: chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para o cabelo, pente, cueca, camisa e aí vai. Esse é um texto inteiro sem nenhum verbo, não tem nenhum verbo nesse texto. E eu uso bastante para os verbos de rotina. Então, qual é o verbo para chinelo? Qual o verbo para vaso? Qual o verbo para descarga? E ele é um circuito fechado, porque no final ele conta toda a rotina dessa pessoa, para no final ele voltar para a cama, travesseiro,
dorme e aí volta. Chinelo, vaso, descarga. Esse texto é bem legal, não sei se vocês já conheciam, já usei em sala de aula e foi bem legal. Não precisa usar o texto inteiro e é legal também para estimular seus alunos a fazerem uma atividade parecida. Ele vai colocar as palavras e o colega precisa dizer quais são os verbos. Então, um texto que pode indicar para essa atividade também. Outra sugestão que eu dou para vocês de texto é o Velha História, do Mário Quintana. É um texto bem pequenininho. E foi feito um curta de massinha no YouTube, está disponível, o link é esse. E é bem legal também, porque ele é excelente para trabalhar os diminutivos. Eu copiei o texto aqui para vocês terem uma ideia. O texto começa com: Era uma vez um homem que estava pescando Maria, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena. E retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois, guardou-o no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho acompanhava a trote, que nem cachorrinho. Pelas calçadas, pelos elevadores, pelos cafés. Como era tocante vê-los no 17. O homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante morta, com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silenciosamente, levemente melancólico, tomava laranjada por um canudinho especial. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam na margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado, e eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho: Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não. Volta para o seio da tua família e viva eu cá na terra, sempre triste. Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho na água. E a água fez um redemoinho que foi serenando, serenando, até que o peixinho morreu afogado. O final desse texto é super surpreendente. O peixe morreu afogado. A gente pode trabalhar muitas questões com os nossos alunos. Por que um peixe morreria afogado? Né? Quando a gente sai do nosso ambiente familiar, conhece o mundo lá fora, muitas vezes a gente volta e a gente não se reconhece mais naquele lugar. Isso é um tema muito caro a um estrangeiro. O estrangeiro, quando volta para o país de origem, é a mesma coisa? Ou ainda tem coisas diferentes? Será que a rotina ainda é a mesma ou não é mais? Quando a gente cresce e volta para a casa dos nossos pais, é a mesma coisa? E a animação em massinha do Mário Quintana, ela é lida pelo Marco Nanini. Então, uma leitura maravilhosa, super bem feita. Eu uso bastante esse texto também para trabalhar, então, o uso do diminutivo. Tem muitas palavras no diminutivo aqui. Peixinho, pequenininho, coitadinho, animalzinho. E aí eu pergunto para os meus alunos se esse texto teria o mesmo efeito se ele não tivesse essas palavras no diminutivo. Será que seria igual dizer que é um texto que ele apanhou um peixe, que era pequeno, coitado do animal, ele andava que nem um cachorro? O próprio que nem é uma expressão bem legal para trabalhar com os nossos alunos, o nosso comparativo em português, que nem feijão e arroz. Então, criar essa sensação. Tem um texto que saiu há um mês da BBC que se chama Por que os brasileiros falam como criança? Eles chamam esse termo de baby talk. Está em inglês o texto, mas ele já foi traduzido. Por que, que o diminutivo é tão importante para um brasileiro? Por que, que a gente adora falar no diminutivo? E aí eu peço para os meus alunos grifarem as palavras no diminutivo e, porventura, um ou outro vai achar que carinho também é diminutivo. E aí a gente mostra que não é porque termina em inho
que é diminutivo, e não é porque termina em ão que é aumentativo. Cartão não é um aumentativo. E carinho também não é um diminutivo. Ricardo disse que não conhecia o texto do Ricardo Ramos, porventura. Ah, sim, é o filho do Graciliano, exatamente. Vamos lá. Kátia, você primeiro mostra o texto ou a animação? Eu geralmente mostro primeiro o texto. Não, eu já fiz ao contrário também. Depende muito do aluno. Se é um aluno um pouco mais avançado, eu mostro primeiro a animação. E como o final é super surpreendente, eu pergunto o que aconteceu. Alguns entendem que o peixe morreu afogado, outros não. Quando ele não entende, especialmente quando ele não entende, eu falo, vamos entender o que aconteceu no final, então. E aí eles sempre ficam assim, mas como um peixe vai morrer afogado? Que absurdo! Então, não tem muita regra, Kátia. Eu acho que depende muito do meu aluno. Se for uma atividade de pré-leitura, talvez eu mostre o vídeo primeiro ou algum assunto sobre o tema, a questão de pertencimento, sobre voltar para a família. A gente discute um pouco essas coisas. E o afeto, né? Bom, então o uso do diminutivo, tá aqui o texto, Why Brazilians Love Baby Talk. Bem legal esse texto, especialmente se o aluno fala inglês. E eu também deixo como sugestão para vocês trabalhar lendas amazônicas. Se o seu aluno mora nas fronteiras, também seria legal, porque eles também têm a Amazônia, né? As fronteiras com a Amazônia. Bem, se tem alguma lenda da Amazônia, do Peru, sei lá, e aí comparar com as lendas daqui. As possibilidades são muitas, porque existem muitas lendas e muitas lendas adaptadas. A questão da lenda é sempre complicada, porque as lendas que nós temos acesso hoje foram adaptadas e muito ocidentalizadas, né? Se a gente for levar em consideração o cristianismo e o que o cristianismo fez com as lendas de bem e mal. Às vezes na cultura indígena não tem muito essa noção de Deus e diabo. E muitas lendas amazônicas e lendas indígenas sofreram essa adaptação. Mas trabalhar com as lendas amazônicas é legal porque tem muito material na internet, tem muitas versões. E o assunto também pode levar a outros temas ligados à fauna, flora, ecologia, preservação, as infinidades, são muitas possibilidades. Você pode trabalhar com descrição, então, após trabalhar uma lenda, você pega alguns personagens das lendas e pergunta como o Boto é. O Boto é rosa. Como a Yara é uma sereia, ela tem o cabelo comprido. Enfim, trabalhar com a descrição, as cores. O aluno também pode descrever um dos personagens das lendas amazônicas e, se é uma aula em grupo, os outros precisam adivinhar qual é. É uma atividade que funciona bem legal também. O aluno também pode fazer entrevistas. A questão da lenda também leva a lendas urbanas. Enfim, todo país tem uma lenda mais importante. Geralmente eu dou a lenda do Guaraná, já que eles já conhecem muito bem o Guaraná. Estimular debates, afinal de contas, a maioria das lendas possui um ensinamento no final, então é legal trabalhar com isso. E o uso do dicionário sempre. Eu digo que vocês devem ter cuidado com a adaptação de lendas, porque aqui é uma lenda da Yara, um livro do Câmara Cascudo, que foi um grande estudioso das lendas, e essa é a minha leitura. Eu fiz essa leitura, e olha a dificuldade que eu tive. Muitas palavras de origem das línguas indígenas, tive que procurar em vários dicionários, às vezes no dicionário mais conventinha, então eu fui fazendo milhões de anotações. Então, tomar muito cuidado, né? A gente não quer que o nosso aluno tenha todo esse trabalho, porque será super frustrante, sem dúvida alguma. Né? Então é isso, adaptação de lendas. No caso das lendas, eu acredito muito mais na adaptação do que as versões mais originais. Bom, tem esse mapa da literatura brasileira, para quem ficou curioso, para quem quiser conhecer mais, esse site é maravilhoso, porque ele tem ideias de atividades, várias sugestões, é um trabalho muito bonito, e está todo online, todo disponível, com atividades e os mapas dos principais autores. Vou ler uma última pergunta, que nosso tempo tá lá, tá no limite. Você já fez algum trabalho com estrangeiros com canções de ninar brasileiras? Acha que seria interessante? Seria maravilhoso, seria super interessante. Nunca fiz, mas eu acho que seria bem legal mesmo.
Regionalismo, não lenda. Falei errado, desculpa. Desculpa, me atrapalhei. Existe também a possibilidade de. Ah, não, foi você, Flávia. Guimarães Rosa. Os estrangeiros gostam muito e conhecem até mais do que a gente. Guimarães pode ser uma leitura mais dificultosa, mas vamos lá, né? Por que não encarar como um desafio? Existe também a possibilidade de aliar a literatura da lenda com a culinária. Totalmente. Principalmente se a gente pensar na culinária do norte e tudo mais. Bom, gente, muito obrigada. Infelizmente o tempo é super curto, eu já estou recebendo mensagens aqui. Tá acabando, tem que acabar. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou por aí nas redes. Eu tenho um canal chamado Brasileirices no YouTube. A gente pode conversar um pouco mais por lá. E eu também faço parte de um grupo chamado Grupo Sou Brasil, que nós oferecemos capacitações para professores. Eu e mais duas professoras, Graziela e Lucila. Para quem estiver em São Paulo, em março, nós vamos realizar duas capacitações na Escola Casa Brasileira. Será um prazer se eu puder contar com a participação de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Flávia, não corrigi você, só falei em relação a Guimarães Rosa, beleza. É muito difícil ficar acompanhando chat, imagem, PowerPoint, perguntas. Espero que tenha sido útil para vocês. Desculpa se eu fiz alguma coisa errada aqui. E a gente se vê por aí pela internet. Muito obrigada. Beijo grande para vocês.